pouquinho. A parábola do joio e do trigo foi uma das poucas parábolas que Jesus explicou e que nós vamos comentar também hoje, aplicando um pouco a nossa vida presente, né? Um homem semeou boa semente em seu campo e veio o inimigo à noite, enquanto os operários dormiam, ele foi e semeou a má semente. E as duas plantas cresceram juntas. O joio é muito parecido com o trigo. Quando estão crescendo, parecem que são a mesma coisa. Mas, à medida que crescem, vai se vendo que o joio tem a sua raiz penetrando na raiz do trigo. Ele não tem futuro nenhum, não serve para nada, a não ser para ser cortado e lançado no fogo para queimar. E o fato é que os operários, quando viram crescer o joio, logo perguntaram: o senhor plantou só o trigo, a boa semente? Por que agora tem a má semente? E é interessante que o pai de família disse: o inimigo fez isto. Este campo onde se planta trigo pode ser o mundo, como diz nosso Senhor, pode ser a igreja, a nossa igreja, a igreja de Cristo, e pode ser o nosso coração, a nossa própria vida. Comecemos pensando um pouco em nossa vida. E aqui eu convido cada um a fazer um exame da sua própria vida e veja quanto trigo Deus plantou em você. Uma família que Ele deu, uma casa, uma fé, o batismo, a primeira comunhão, as inúmeras confissões que você por acaso fez, o catecismo que aprendeu, as inspirações da graça, os sacramentos que recebeu, os bons exemplos da sua vida, os conselhos dos seus pais, dos seus amigos, coisas boas que você leu, acontecimentos que ocorreram em que você tirou lições para a vida. Tudo isso foram trigos ou boas sementes e Deus semeou no campo da sua vida. Mas veio o inimigo também e semeou a má semente. Semeia a semente da inveja, a semente da preguiça, semeia a semente do orgulho, da vaidade, da arrogância, a semente da sensualidade. E como nós vamos vendo hoje nossa juventude recebendo essa semente por todo lado, a semente do sucesso a qualquer preço, a semente do egoísmo, faço só aquilo que me interessa e eu em primeiro lugar, a semente da incredulidade, de que vale ter Deus se eu não tenho sucesso, se eu não cresço, se eu não tenho dinheiro. Ou seja, várias sementes o diabo colocou na nossa vida, em toda a nossa história, e as duas crescem juntas. Vamos ver qual das duas nós vamos deixar crescer mais. É claro que aquilo que ficou plantado, plantado está. Nosso Senhor pode tirar com a sua graça, é Ele quem vem e tira. Mas nós precisamos tomar consciência e não nos deixarmos vencer pela má semente e buscarmos ser boas sementes. Santo Agostinho diz: nós temos que ser trigo e não joio, porque às vezes a gente se deixa tanto levar pelas vaidades do mundo que a gente termina se tornando joio. Temos que ser trigo. Então, no primeiro momento dessa homilia, eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre essas más sementes que o demônio colocou em suas vidas e procurem, com a graça de Deus, pedir ao nosso Senhor que Ele próprio vá lá e retire.
porque nós não temos condição por nós mesmos, mas que haja em nós essa disposição, mesmo que tenha que doer quando ele for arrancar, que ele faça isso conosco. Mesmo que tenhamos que sofrer. O Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo de São Pedro e São João do primeiro século, ele foi condenado à morte em Roma, saiu de Antioquia e foi levado para Roma, para as garras dos leões, para ser comido pelos leões. E ele dizia: eu sou o trigo e quero ser moído pelos dentes das feras, para que eu possa brotar para uma nova vida. Eu sou o trigo do Senhor. Então que nós sejamos trigos do Senhor e não deixemos que o joio tome conta de nossas vidas. Vivemos um ambiente muito ruim. Hoje a sociedade é uma sociedade perversa, sem Deus, que só coloca como valor o dinheiro, o poder e o prazer. E nós vivemos nessa sociedade. Então, para nós não nos corrompermos, nós precisamos muito da graça de Deus. Por isso, embora vocês tenham que trabalhar em tantos ambientes, lidar com tantas pessoas, nunca se deixem corromper, nunca se deixem levar pelo espírito do mundo. Pelo contrário, tenham uma vida de sacrifícios, de penitência, de oração, e guardem e vivam a identidade católica que vocês têm, onde quer que estejam, mesmo que tenham que sofrer, não se deixem corromper por nada. Guardem e vivam essa identidade católica que nós temos. Mesmo que o trigo tenha que ser moído, viva essa identidade. Não contem com o apoio do mundo, porque não vão ter. Muitas vezes aqueles que traem estão tão próximos da gente nos nossos ambientes, porque são joios que foram colocados ali. Mas com a graça de Deus, trigo que se preza como trigo não se torna joio. Deus permite que estejam todos juntos para provar quem é trigo e provar na fé e na caridade, mas também para que joio se converta em trigo. E isso é possível dependendo, evidentemente, do testemunho que o trigo vai dar e da graça que Deus vai conceder. Então esse primeiro ponto seria bom, gostaria que cada um de nós pensássemos um pouco sobre nós mesmos. O que é que está mandando em minha vida, o joio ou o trigo? No segundo ponto, olhemos para a nossa igreja. Santo Agostinho, ao comentar essa parábola, ele pergunta: onde o inimigo não semeou a má semente? Notem que estamos aí falando de Santo Agostinho, quinto, sexto século. Onde o inimigo não semeou a má semente? E ele vai colocando os nomes. Não semeou no meio dos leigos, ou no meio dos clérigos, não semeou no meio dos presbíteros, dos padres ou dos bispos, não semeou no meio dos casados ou dos solteiros, ou não semeou lá no mosteiro das monjas. E podíamos parafrasear: não semeou na paróquia, nas nossas dioceses, nas nossas comunidades, nas nossas casas, onde o inimigo não semeou. E Santo Agostinho conclui dizendo que o inimigo semeou em todos os lugares, em toda parte, porque os homens dormiram, o inimigo veio e semeou. Daí vem a primeira lição para nós. O inimigo semeou porque os homens dormiram. Então a primeira lição é a lição de vigilância. Jesus fala em diversos momentos do Evangelho da necessidade que nós temos de estar vigilantes.
Bem-aventurado o servo que o Senhor, ao voltar, achar vigilantes. Quando Jesus nasceu, os anjos apareceram aos pastores que estavam vigilantes. Jesus fala aos apóstolos no Horto das Oliveiras: vigiai e orai. Se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, ele vigiaria. Portanto, o primeiro cuidado que nós temos que ter na nossa vida espiritual e na nossa igreja é de vigilância. Cuidado, porque o demônio, diz São João Crisóstomo, a arte dele, ou melhor dizendo, a artimanha dele, é mostrar a mentira com capa de verdade. Ele mostra a mentira muito bonita, muito enfeitada, mas ali tem a mentira. Ele mostra com capa de verdade, com capa de coisa boa, com capa de caridade, com capa de compreensão, com capa de abertura ao outro. Cuidado, porque o demônio, ele é muito sagaz e ele então engana muitos. Não podemos ser ingênuos achando que estamos muito bem, enquanto o demônio está trabalhando, diz o mesmo São João Crisóstomo, para a nossa perdição. E o melhor lugar que tem para ele trabalhar para a perdição é dentro da própria igreja. Por isso, repito, Santo Agostinho, ele diz lá, uma série de hereges anteriores a ele, e coloca lá Eutiques, Ario, Manes e vários outros anteriores a ele, que foram infiltrados pelo demônio na igreja com capa de verdade para atrair os homens para o mal. Então esses são joios, são trigos, continua Santo Agostinho, preparados para o forno e para o fogo do inferno. A igreja, ela tem uma doutrina, e a doutrina da igreja, ela não muda, porque a doutrina é a verdade, e a verdade, ela é uma só. A mentira, ela é multiforme, a verdade não. A verdade é uma só. Se eu tenho aqui na minha mão um livro e digo isso é um livro, é uma verdade. E mesmo que outra pessoa venha e diga que isso aqui é uma caneta ou é uma pasta, não importa, isso vai continuar sendo livro. Isso é absoluto, a verdade é essa. Não é que eu vejo como um livro e o outro vê como uma pasta. A verdade, ela existe por si mesma. Assim é a doutrina da igreja. Ela é a verdade e ela existe por si mesma. Ela não muda. Eu acredite ou não, ela vai continuar aí existindo. Por isso é importantíssimo nós estarmos unidos e acreditarmos na doutrina da igreja. Mesmo que venham homens infiltrados e penetrem na igreja, enquanto aqueles que deveriam vigiar estão dormindo, então é importante que nós tenhamos o cuidado de não nos deixarmos levar por doutrinas avessas. Não é? Uma coisa importante ter bem claro é que existem muitos grupos de pressão fora da igreja, representando minorias ou maioria, não importa, mas grupos de pressão que penetram dentro da igreja e pressionam os chefes da igreja. E aqui eu estou repetindo um documento que saiu da Congregação para a Doutrina da Fé, em 1986, que falava exatamente de como se deve ter o cuidado pastoral com as pessoas homossexuais. Então eles dizem, naquela época já, que havia grupos de pressão que
conquistavam autoridades, inclusive bispos, naquela época, que bem intencionados começavam a pressionar dentro da igreja para que a igreja mudasse a sua doutrina. Se não fosse formalmente, ao menos na prática pastoral, mudasse a sua doutrina a respeito das coisas, da moral católica. Ora, se a moral católica é a moral do instinto, e muitos dizem, eu nasci assim e tenho tendência para tal coisa ou para outra coisa, e vou seguir a minha tendência, eu não sou responsável pelos meus atos, porque eu nasci com essa tendência. E se a igreja começar a fazer a sua moral de acordo com os instintos de cada um, não precisa mais de lei. Nós ficamos piores do que os animais. Porque os animais, pelo menos, eles seguem os instintos, mas são irracionais, e nós não. O que nós fazemos porque escolhemos fazer as coisas. Então não podemos ficar nos desculpando, dizendo que o instinto me leva para uma coisa ou me leva para outra. Porque se eu for por essa linha, cada um vai ter a sua moral, vai ter a sua própria lei. Então, para que existe então a lei de Deus? Ou a lei do Criador? O Criador nos criou e nos colocou normas, para com essas normas nós alcançarmos o nosso fim. Isso é uma coisa lógica, que Deus tenha criado os homens e que colocou nos homens leis, para que os homens vivam e alcancem o fim para o qual eles foram criados. Isso é uma coisa lógica. A própria razão nos diz isso. Quando a gente compra um aparelho qualquer, aparelho eletrônico, ou então um carro, qualquer coisa, vem lá uma coisinha chamada manual de instrução. Aquilo é uma norma que foi feita lá pelos engenheiros e disseram, use dessa forma, senão não funciona, senão você vai fazer explodir. Quem criou, colocou a norma de como usar. Ora, Deus nos criou e disse, você tem que fazer tal coisa se você quiser alcançar a felicidade, se quiser alcançar a vida eterna, ou o fim para o qual você é criado. Então isso é uma lógica. Então é ilógico, é irracional dizer que cada um pode fazer o que quiser, ou seguir os seus instintos. Sobretudo nossa natureza decaída, nós temos aquela tríplice concupiscência de poder, de prazer e de dinheiro. Vamos ficar totalmente uns com os outros numa confusão muito grande, se não seguirmos a lei de Deus. E é exatamente como está a sociedade hoje, a família, a igreja e tudo mais. Portanto, quando o joio entra dentro da igreja, e entra mesmo, e Deus permite, e Ele já falou que seria assim, para que nós possamos, com a graça de Deus, com a paciência que Ele nos dá, possamos ir crescendo no dia a dia, tirando de nós aquilo que é joio e nos santificando. Temos tendo paciência uns com os outros e procurando, através do nosso testemunho e através da nossa palavra, fazer com que os outros se convertam e se tornem trigo também. Mas essas infiltrações na igreja existem. Repito, a doutrina da igreja não muda. O que era pecado antes, continua sendo pecado hoje e vai ser sempre. O que era verdade antes, continua hoje e vai ser sempre. Porque Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo não muda. O casamento continua indissolúvel, embora muita gente queira destruir. Os atos homossexuais continuam intrinsecamente desordenados. Está lá mesmo que digam que é tudo normal. O adultério continua sendo pecado. A contracepção diretamente buscada é também um pecado grave. E tantas outras coisas que hoje o mundo acha como normal, continuam sendo coisas ofensivas a Deus. Mas hoje todo mundo acha que é assim, normal, ninguém mais se escandaliza. Ninguém mais se escandaliza. Não pode ser assim. Um documento de 2000 do Pontifício Conselho
para textos legislativos, diz uma coisa muito interessante a esse respeito. Mesmo que as situações de pecado não causem mais espanto ou admiração nas pessoas, eles continuam sendo maus. Por isso, os pastores da igreja devem ter o cuidado de esclarecerem o povo, guardarem a santidade dos sacramentos e orientarem o povo para que façam as coisas certas. Eles são os grandes responsáveis por orientarem o povo e darem a doutrina correta para o povo. Não é porque todo mundo faz uma coisa errada que agora as autoridades da igreja vão ficar caladas dizendo que está tudo normal, que hoje é assim. Isso esse documento lá do ano 2000 nos fala. Isso é uma coisa verdadeira. Quem ensina o povo a andar direito é a igreja. Quem ensina a amar a Deus e a verdadeira caridade é a igreja. Quem ensina os verdadeiros valores da família é a igreja. Quem orienta os jovens a viverem na sua pureza, a se prepararem com maturidade para o seu casamento é a igreja. Quem ensina uma verdadeira educação para que as crianças sejam educadas no caminho certo de valores é a igreja. E se a igreja cala porque hoje o mundo mudou, meu Deus do céu, a igreja está se omitindo da sua missão. Isso é muito sério. Imagine se os nossos missionários, vendo aquele monte de índios aqui, quando chegaram ao Brasil, comendo carne humana, se comendo uns aos outros, fazendo lá seus guisados, os seus rituais, e se alimentando daquele outro homem que ele caçou, e a igreja não fizesse nada, como estaríamos hoje? Mas a igreja veio e foi com muita paciência, com a sua pedagogia de mãe, foi ensinando, orientando, colocando roupa em todo mundo, embora fosse difícil, foi ensinando os índios a aprenderem a respeitar, a terem família corretamente, a se respeitarem uns aos outros, pararem de comer o seu próximo. E não foi fácil, não foi fácil. Mas a igreja vem com a luz. E o que é que o demônio está fazendo hoje? Está provocando muitos na igreja para simplesmente, em nome do politicamente correto, ficar todo mundo calado e deixar é assim mesmo. A gente não pode falar mais nada. A gente vai estar discriminando. E não é assim. Não podemos realmente discriminar ninguém, que a igreja tem que acolher a todos. Todos venham. E todos dentro de casa, a igreja vai ensinando, orientando, dando os mandamentos, os sacramentos e tudo mais. Nessa época de confusão, o que é que nós devemos fazer, padre? Primeira coisa, catequese, formação. O que é que a igreja ensina e sempre ensinou a respeito de tal assunto? Então peguem lá o catecismo da igreja. Seja o catecismo de Trento, de São Pio X, ou o catecismo da Igreja Católica, estudem, leiam, aprendam a doutrina para você ser católico fervoroso. Conheça o que a sua igreja diz a respeito dos diversos temas. Está lá no catecismo. Aprenda lá. Aquilo ali é o norte para nós. O que nós cremos está ali. O que é que nós devemos fazer está ali nos mandamentos. Quais são os canais da graça? Estão ali nos sacramentos. Então estude. Depois procure viver em comunhão com a igreja. Não se separe da igreja. Não deixe a igreja. Procure rezar, receber os sacramentos, sobretudo o sacramento da Eucaristia e o sacramento da confissão. Procure ser bom católico e viver de acordo com a lei de Deus. E todos esses meios que a igreja nos dá, nós temos que utilizar como meio da nossa salvação. E procure viver na comunhão da igreja. Se nós vemos coisas complicadas hoje, não vamos querer fazer uma outra igreja à parte, dizendo que agora eu que estou certo. Não. A igreja sempre teve problemas. Agostinho já nos falava isso, como eu disse agora há pouco. Deus é quem governa a sua igreja. E Ele vai purificando a cada dia para que joio se torne trigo e para que trigo persevere.
Por isso, nesse dia que nós meditamos esta parábola, quero dar para vocês uma mensagem de esperança, de confiança em Deus, mas também uma chamada à responsabilidade para serem bons católicos, católicos fervorosos, firmes na fé, que querem ser santos, que cuidam realmente deste caminho que é estar com o nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.